Existem algumas doutrinas que são fundamentais e essenciais ao cristianismo. A doutrina da revelação é uma delas. A revelação é a comunicação da personalidade de Deus. Ele deu aos homens, através dos séculos, a revelação de si mesmo. Salvador Delutre explica que a palavra revelação significa literalmente retirar o véu. Designa o ato pelo qual Deus dava a conhecer aos homens coisas que de outra maneira não poderiam conhecer. A revelação é, de acordo com Henry Clarence Chance, o ato de Deus pelo qual ele se mostra, pelo qual ele torna manifesto às suas criaturas aquilo que não pode ser conhecido de nenhuma outra maneira. O. Palmer Robertson complementa quando diz que revelação é o método pelo qual Deus se faz conhecer aos pecadores que vivem sem esperança, perdidos e separados de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A revelação tem como seu fim levar os homens a conhecerem o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. O fato é que, sendo Deus transcendente, certamente nunca poderíamos conhecê-lo se ele não se tivesse revelado a nós. Mas a carta aos Hebreus declara: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Fica claro que Deus se revelou muitas vezes quando percebemos que os seres humanos, desde Adão, têm recebido mensagens verbais de Deus, quer de maneira direta, como afirmado nas Escrituras, quer de maneira indireta, na forma de partes ou de toda a Escritura. Sabemos também que Deus se revela de muitas maneiras, quando observamos que ele também se revela, por exemplo, através da sua criação, como diz Paulo. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O rei Davi demonstra este tipo de revelação quando, maravilhado, diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Este tipo de revelação é conhecido pelos teólogos como revelação geral, onde Deus se revela através das coisas criadas. Mas, além deste tipo de revelação, Deus também se revelou de forma mais específica. Ele se revelou de uma maneira especial, fazendo com que o homem pudesse conhecer e se relacionar com a sua pessoa. E é a este tipo de revelação de Deus que o autor de Hebreus está se referindo quando diz que Deus havia falado. Ele se refere ao que chamamos de revelação especial. Desde o início, podemos reconhecer que Deus tem se revelado de uma forma especial à humanidade. Ao observarmos o relato bíblico da queda, podemos ver que Deus continuou se comunicando com o homem. Quando Adão caiu, o Criador não abandonou a humanidade ao julgamento final, mas prometeu salvação e começou a se revelar como Redentor numa sequência de acontecimentos históricos, centralizando-se na família de Abraão. Todos que conhecem a Bíblia sabem que Deus se revelou de uma maneira muito especial ao povo hebreu, a descendência sanguínea de Abraão, que mais tarde seria conhecida como o povo de Israel. Moisés, por exemplo, um dos mais famosos descendentes de Abraão, foi usado por Deus como mediador para transmitir suas palavras ao seu povo no tempo do Êxodo. Moisés é o cabeça de uma longa linhagem de profetas cuja boca e escritos
Deus pôs suas palavras para serem entregues a Israel. Esta linha de porta-vozes proféticos de Deus chegou ao término em Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. O autor de Hebreus afirma que Deus falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus falou-nos através do seu Filho. Ele se revelou através de Jesus Cristo. Não podemos equiparar o nível de profundidade da revelação divina dada antigamente pelos profetas com a completude da revelação dada através do Filho. Aos profetas, a revelação de Deus foi dada em parte. A revelação de Deus em Cristo é completa, ou seja, em Cristo Jesus temos a plena revelação de Deus. Deus falou à humanidade de forma plena e perfeita na pessoa de Jesus Cristo. A respeito disso, Ron Crisp argumenta: quem pode considerar completamente a glória daquele que podia verdadeiramente dizer: eu sou a luz do mundo? Que verdade poderia ser adicionada à revelação daquele que é a verdade? Será que a teologia do Deus manifesto em carne precisa de acréscimos? A vida de Cristo na terra é nosso único exemplo perfeito. Outros devem ser seguidos apenas na medida em que eles seguem a Cristo. Seus ensinos são a essência de toda a verdade do Novo Testamento, o botão a partir do qual a flor da exposição apostólica desabrochou. Sua obra salvadora são as boas novas a serem proclamadas a todos. Ele é a completude da revelação de Deus nesta era. Ele é a palavra final de Deus. Em Jesus temos a perfeita e completa revelação de Deus aos homens. Em Cristo, Deus se fez carne e se apresentou aos homens pessoalmente, especialmente aos seus discípulos. O próprio Jesus transmitiu aos apóstolos tudo o que era necessário para a nossa salvação. Ao ser assunto ao céu, o Senhor enviou o Espírito Santo, o qual capacitou os discípulos a lembrar e anunciar toda a revelação de Jesus Cristo. Através da obra de inspiração do Espírito Santo, os discípulos de Cristo registraram a revelação de Jesus de forma escrita, formando mais tarde o que conhecemos como Novo Testamento. Norman Geisler declara que o produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, como intermediários de Deus, é a autoridade escrita que se reveste a Bíblia. Ainda sobre este assunto, Ron Crisp disse: a Bíblia declara-se um registro inspirado e inerrante de revelação especial. Os cristãos aceitam essa declaração. Eles creem ser a Bíblia a palavra de Deus. Não é nenhuma surpresa que Deus viesse a produzir um livro. O homem deve ser tratado usando o veículo da linguagem humana. Sendo nossa memória limitada e falível, esse registro precisou ser escrito. Nós precisávamos de um registro acurado, completo e permanente. Precisávamos de um livro. Tudo isso resume-se no seguinte: a Bíblia é a revelação de Deus dada aos homens de forma escrita. Ela tanto é composta pela revelação parcial dada aos profetas do Antigo Testamento, como também pela completude da revelação perfeita que é Jesus Cristo, registrada pelo Espírito Santo nos escritos do Novo Testamento, através dos apóstolos. Podemos concluir dizendo que a Bíblia é vista não apenas como um mero catalisador da revelação, mas como a própria revelação. Se a Bíblia é a palavra de Deus e seu conteúdo procede dele, seu conteúdo tem de ser visto como revelação.
A Bíblia incorpora a verdade que vem até nós de muito além do escopo de nossas habilidades. Ela vem do próprio Deus. E é por isso que podemos afirmar com plena certeza que tudo o que precisamos para a vida e a santidade nos é revelado na palavra, de modo que os cristãos possam ser preenchidos e totalmente equipados para honrar o Senhor em todas as coisas.